A seguir, Hora da Notícia. Audiência pública sobre a ERS 324 forma comissão e define pedir a suspensão do processo de concessão da rodovia. O número de idosos com HIV no Brasil cresceu 103% na última década. Sobre a realidade em Passo Fundo, nós vamos conversar com a médica infectologista Clarissa Oleksinski. A fiscalização do comércio ilegal nas ruas de Passo Fundo e o que é feito com os produtos retirados das calçadas. E ainda, humor e informação. Hoje é segunda-feira e aí o seu Nico vai nos mostrar onde buscar ajuda se você teve problemas com a prestação de algum serviço ou com a compra de um produto. Hoje é segunda, é 22 de abril, é Hora da Notícia. O projeto de concessão da ERS 324 foi discutido numa audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na cidade de Marau. Confira o que foi tratado agora na reportagem. No auditório da Casa de Cultura de Marau, a região se reuniu para falar sobre a IRS 324. Na pauta, a proposta do governo do estado para a concessão dos 115 quilômetros que ligam Passo Fundo a Nova Prata. No palco, o deputado estadual Vilmar Zanquim, que solicitou a audiência pública, mostrou alguns dados do projeto já disponibilizado no site da Secretaria Estadual de Transportes. O levantamento foi feito pela empresa contratada KPMG. A tarifa proposta para os carros é de R$ 9,64. Caminhões pagariam o mesmo valor por eixo e motocicletas a metade desse saldo. Além disso, a tarifa seria cobrada nos dois sentidos da rodovia um ano após o início da concessão. Esse valor pode ser mudado durante a licitação. Outro ponto de destaque é o prazo estipulado para o início das obras. O trecho de 24 quilômetros entre Passo Fundo e Marau deve ser duplicado a partir do 8º ano com pedágio. Trechos no perímetro urbano de Marau têm cronograma para a partir dos 4 anos. Já outros municípios da região, como Vila Maria, vão ter a manutenção a partir dos 25 anos de concessão. No total, o investimento da empresa alcança R$ 1 bilhão, o que corresponde a cerca de 10 milhões por quilômetro. E o lucro é alto. No final, a expectativa de faturamento alcança os R$ 4 bilhões. De acordo com o deputado Zanquim, a região precisa de mais tempo para discutir as propostas. Para ele, se o projeto continuar dessa forma, a população vai ser prejudicada. Nossa crítica nesse momento é no sentido de que o governo, por aquilo que foi apresentado, vai impedir que a região se manifeste e que haja alteração no projeto. Mas nós precisamos esclarecer se terá algum tratamento diferenciado, se esta obra então não deveria ser a primeira a ser executada e não somente daqui a 8 anos. São pontos que nós precisamos debater, discutir melhor, esclarecer muitas das dúvidas. Marau pode ser impactada de diversas formas com a nova concessão. De acordo com informações do próprio levantamento divulgado pelo Estado, 70% dos veículos que rodam a 324 são de Marau e Passo Fundo. A maioria viaja a trabalho e outro tanto em busca de serviços. Além disso, 70% dos caminhões que frequentam diariamente o trecho são de agroindústrias da região. Existem algumas questões que nos preocupam muito, como, por exemplo, o início das obras de duplicação nesse trecho, especialmente entre Marau e Passo Fundo. 8 anos para iniciar, no nosso entendimento, é muito tempo. Outras questões que envolvem o traçado da rodovia no perímetro urbano do nosso município é uma questão também que precisa ser melhor discutida. Nós temos ainda a questão do valor da tarifa, que também me parece muito acima da nossa realidade. Outras lideranças da região também participaram da audiência pública. Para o deputado Sérgio Turra, é preciso discutir o assunto com maturidade.
Nós temos que contar também com o momento e com o apelo que a estrada tem para a iniciativa privada. Ela é uma estrada cuja concessão provavelmente será muito disputada. Então eu creio que nós devamos pensar com maturidade, não é, vermos o projeto que vão nos apresentar, não é, efetivamente o cronograma das obras, para que a gente não fique na mão ou vendo ser postergado esse sonho e a realização, a continuidade das obras, não é? O último edital para a contratação da empresa que deve assumir a concessão deve ser publicado até julho. Até lá, as audiências continuam. Uma próxima audiência já está marcada. Ela vai acontecer no dia 2 de maio, na UPF, a partir das 2h30 da tarde. Dessa vez é o governo do estado quem deve apresentar o seu projeto para a concessão da RS 324. E a gente segue aqui no estúdio falando sobre esse assunto. Quem tem mais informações é a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Isso mesmo, tá? Esse assunto vai dar muito pano para manga, viu? Como resultado desta audiência pública, foi formada uma comissão que vai tratar junto ao governo do estado possíveis alterações do projeto de concessão da rodovia, e um dos pedidos a ser formalizados é pela suspensão do processo. Mas não há consenso de que este seja o melhor caminho. O deputado Sérgio Turra é defensor para que o projeto seja executado da forma como está, e qualquer alteração, segundo ele, pode significar um retrocesso. Numa entrevista que concedeu hoje pela manhã ao programa Café Expresso da Rádio PF, Turra disse que a audiência do dia 2 de maio, que acontece aqui no auditório da Biblioteca da UPF, é importante porque vai tirar dúvidas como o tempo previsto para começar a obra. Segundo o deputado, o projeto é claro, a obra não vai começar daqui a 8 anos, mas deve ficar pronta dentro deste período. E o pedágio só será cobrado depois de 1 ano de concessão. E sobre o valor do pedágio, R$ 9,64, que é o que vem gerando muitas críticas, Turra lembrou que a rodovia vai ser disputada pelas empresas e vencerá quem oferecer a menor tarifa. O fato é que a discussão está só no começo. O governo ainda tem um cronograma para ser cumprido antes de publicar o edital, e a audiência da próxima semana é fundamental para esclarecer vários pontos. E essa audiência vai ser aqui no auditório da Biblioteca da Universidade de Passo Fundo. Obrigada, Zulmara. É claro que a equipe da UPF TV vai estar acompanhando. Uma boa semana para ti. Para ti também. Obrigada. Pelo menos 15 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas neste feriadão de Páscoa. 8 delas apenas na BR-386. 2 mortes ocorreram em rodovias estaduais, 12 em federais e 1 em via municipal. O acidente mais grave foi em Fontoura Xavier, perto de Soledade, na madrugada de sexta. Colisão frontal envolvendo 2 veículos na BR-386 deixou 6 mortos. O resultado oficial da Operação Viagem Segura, ele deve ser divulgado no começo da tarde de hoje. O número de idosos com HIV no Brasil cresceu 103% na última década. Olha, o número de infectados acima de 60 anos tem aumentado a cada ano. E a tendência é mundial. E, em 2030, 70% das pessoas nessa faixa etária terão o vírus se nada for feito, segundo um alerta da Organização Mundial da Saúde. Passo Fundo não foge desses números, dessas estatísticas, e é sobre essa preocupação que nós vamos conversar agora com a médica infectologista Clarissa Oleksinski. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. 103% de crescimento em uma década. O que é que fugiu do controle, doutora Clarissa? Então, Thaís, o que fugiu do controle são as políticas públicas de controle do HIV nas pessoas mais idosas. Todas as políticas que nós temos, elas são direcionadas para as pessoas mais jovens. A gente nunca vê a campanha direcionada para os idosos. Então, essa população ela está em risco, como toda a população. E se tem um pouco de receio de conversar sobre sexualidade nessa faixa. Então, esses números eles têm aumentado também por conta disso. Por falar em números, qual é a realidade em Passo Fundo? Passo Fundo sempre tem uma faixa etária muito nova de pacientes diagnosticados, mas com aumento maior na faixa dos idosos também.
Então, isso nos preocupa já há alguns anos. Cada vez mais nós temos visto pacientes idosos com diagnóstico de HIV. Falando especificamente dos idosos, doutora Clarissa, mais homens ou mais mulheres infectadas? Sempre a faixa maior é de homens, né? Sempre em todas as aferições do Ministério e do município também. Por quê? Comportamentos de risco, né? O aumento de pessoas, né? Homens que fazem sexo com homens também tem aumentado muito essa estatística, então basicamente por conta disso. E a falta, obviamente, do cuidado mínimo e necessário. Do cuidado mínimo e necessário de fazer os exames regularmente, né? De procurar o seu médico de confiança para fazer a sua avaliação periódica. Há uma questão cultural também, por qual razão, além da falta de políticas públicas, né, e deste olhar para esta população que é sexualmente ativa e parece não ser, aos olhos do governo, o que mais interfere para o crescimento desse número? Existe um tabu sobre sexualidade nessas faixas etárias, né, e os próprios profissionais de saúde não costumam abordar esses temas com os seus pacientes. Então, eu acredito que falte realmente a gente começar a se preocupar. Como você mesma falou, daqui a alguns anos nós vamos ter uma quantidade enorme de pacientes com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis também. Ou seja, também nesta faixa etária preciso vencer uma questão cultural. 40 anos atrás não se falava no uso de preservativo como se fala hoje. Perfeito, e as pessoas têm vivido com maior qualidade de vida por um tempo muito mais prolongado. Antes não se pensava num paciente de 70 anos com vida sexual ativa. Hoje isso nós vemos diariamente, né? Então nós temos que começar a pensar em colocar essa população em vigilância também. Doutora Clarissa, por toda a sua experiência nessa área, o fato do tratamento, do coquetel de medicamentos hoje fornecido para quem tem HIV ou AIDS, prolongar a vida, de certa forma, atrapalha com relação à falta de cuidado? Ele gera uma falsa tranquilidade, né? Porque os pacientes eles não morrem mais de HIV, eles morrem de outras complicações. Então, o coquetel dispensado de forma gratuita pelo Ministério gera um certo conforto para a população que está em tratamento. Na verdade, não é tão simples não assim. É tão simples é preciso assim. Conviver com muita medicação, com rigor e também com muitos efeitos colaterais. Perfeito. Com efeitos colaterais, com regularidade de consultas, de tomada de medicação. Então, é uma situação que a gente tenta proporcionar qualidade de vida para os pacientes, mas né, não é nada isento de efeitos realmente. Bom, desde 2016, um decreto nacional mudou a sigla de DST para IST, ou seja, de doença para infecção. Qual é a diferença? Essa denominação foi muito boa para nós profissionais da saúde. Por quê? Doença pressupõe sinais e sintomas, né? Infecção não necessariamente. Então, isso atenta ao fato de que pode haver a transmissão de uma infecção em paciente sem sintoma nenhum, né? Então, um paciente com sífilis, com HIV, que está sem sintoma nenhum, pode transmitir a infecção da mesma maneira. Então, esse é o ponto que o Ministério tentou abordar nessa mudança. Perfeito. Muito obrigada pelas informações e uma boa semana de trabalho para você. Obrigada. A partir de hoje, a campanha de vacinação contra a gripe está aberta para todos os grupos prioritários em Passo Fundo. Então, estamos falando aí de trabalhadores da área da saúde, professores, povos indígenas, idosos e pessoas com doenças crônicas. Já estavam sendo vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas e mulheres depois do parto. A vacina pode ser feita nos CAIs e também na central de vacinas e ainda no ambulatório de especialidades em Passo Fundo. Depois do intervalo, nós vamos mostrar para onde vão as mercadorias apreendidas em Passo Fundo. O que é feito com os produtos retirados das calçadas? A gente conta depois do intervalo. Abriram hoje as inscrições para a apresentação de trabalhos na 6ª Semana do Conhecimento UPF. O tema desta edição é a Universidade em Transformação, integralizando saberes e experiências. Alunos da UPF e de outras instituições de ensino superior são convidados a participar, tem até o dia 17 de maio para fazer a inscrição. A Semana do Conhecimento acontece de 2 a 6 de setembro.
E agora mais 2 notícias aqui da UPF. Amanhã tem Feira Ecológica aqui no Campus 1, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, em frente ao Centro de Convivência. E também a partir de amanhã tem a 13ª edição do Making Off. É uma ação do curso de jornalismo aqui da UPF. 6 convidados da área da comunicação participam de conversas até o dia 25 de abril. Inscrições ainda podem ser feitas na própria Faculdade de Artes e Comunicação e a programação completa você encontra no site da UPF. Toda a comunidade interessada no assunto pode participar. A segunda começou com tempo nublado e a previsão é de que continue assim durante toda a semana. Veja os detalhes. Previsão de uma terça-feira com sol e muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. Mínima de 12, máxima de 22 graus. A quarta-feira também terá sol com aumento de nuvens pela manhã e chuva à tarde e também à noite. Mínima de 16, máxima de 25 graus. O programa Universidade Aberta de hoje vai falar sobre um projeto de extensão que pesquisa a história de Passo Fundo. É o projeto Cultura e Patrimônio. O programa vai ao ar hoje às 8 horas da noite, tem reprise amanhã às 8h30 e uma última exibição na quarta-feira às 10 horas da noite. Os vendedores ambulantes de Passo Fundo estão na mira das fiscalizações da Secretaria de Finanças. O comércio em vias públicas é proibido pela legislação municipal. E para onde vão as mercadorias apreendidas? O que é feito com tantos produtos retirados das calçadas? Veja agora na reportagem. Estes 2 homens oferecem perfumes a quem passa pela calçada. Este outro senhor vende toalhas de cozinha e até pomadas para passar na pele. O estrangeiro vende passagens para o transporte municipal. É tão comum que parece normal, mas não é. Os 3 praticam comércio em via pública, o que é proibido pela legislação municipal. Para tentar evitar esse tipo de atividade, a Secretaria de Finanças, com o apoio da Brigada Militar, faz fiscalizações principalmente nas ruas do centro de Passo Fundo. As mercadorias são apreendidas. As fiscalizações elas acontecem rotineiramente, todos os dias, até através de denúncia de lojistas. Mas uma fiscalização mais elaborada com o apoio da Brigada Militar, a gente consegue fazer uma vez por semana, de 10 em 10 dias. Ainda existe uma possibilidade de reaver essa mercadoria? Existe a possibilidade, desde que pague a multa pelo comércio ilegal e apresente a nota de origem da mercadoria, pode ser retirada. Mas a reincidência é quase diária e a maioria não retira os produtos com nota fiscal, comprovando a procedência. Resultado, as caixas e sacolas já formam pilhas neste depósito. E tem de tudo por aqui. Roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos e até supostos remédios. As mercadorias que têm alguma marca, como tênis, chinelos, vão ser destinadas à Receita Federal, porque neste caso existe a suspeita de falsificação. Já os produtos que não têm marcas, como meias, roupas e até mesmo outros tipos de calçados, essa parte da mercadoria vai ser doada para instituições filantrópicas, abrigos ou escolas, as instituições que demonstrarem interesse em receber essa mercadoria. Já pomadas, perfumes, óculos, que entram em contato direto com a pele, com os olhos e podem oferecer risco à saúde, isso aqui vai ser destruído. Os produtos vão ser separados e classificados. Os vendedores ambulantes ainda têm o prazo de 30 dias para comprovar a procedência e retirar os produtos. Mas como a maioria nem tenta reaver as mercadorias, praticamente tudo vai ter o destino adequado. As instituições que quiserem receber as doações devem entrar em contato com a Secretaria de Finanças. Uma parte da mercadoria que não tem logomarca, assim, ela é passível de doação prevista até na legislação municipal, desde que a entidade nos oficie e solicite. Será analisado e posteriormente pode ser feita a doação. Você já teve problemas com algum produto que comprou? Ou com algum serviço que lhe foi prestado? Olha, aqui em Passo Fundo tem um espaço que oferece ajuda de graça para consumidores que tiveram problemas. Quem esteve conhecendo esse lugar foi o seu Nico, que está fazendo uma participação especial aqui na UPF TV, sempre às segundas-feiras. É o humor
junto com a informação. Olá, gente amiga, aqui é o seu Nico, velho gaúcho de Passo Fundo. Hoje eu estou aqui para o PFTV, no programa Hora da Notícia, em visitar o balcão do consumidor aqui no campus 3 da Universidade de Passo Fundo. Eu, como consumidor ativo, vim fazer um pedido de ajuda aqui para o balcão do consumidor e aproveitar para mostrar para vocês um pouco de como funciona o balcão do consumidor. Oi, gente amiga, tava falando aqui com a minha amiga Janaína, que disse que é a segunda vez que ela vem aqui no balcão do consumidor. Então eu vou perguntar para ela se funcionou, se resolveu para ela a situação e por que ela tá aqui de volta. Resolveu sim meu problema, eu já vim a segunda vez e eu consegui resolver tudo o que eu queria aqui com eles. Me atenderam muito bem. Muito obrigado, então você recomenda? Eu recomendo, quem precisar que venha aqui. Então, moças, gostaria de pedir ajuda para vocês, porque eu mandei afinar esse instrumento e não ficou bom. E aí o pessoal lá da oficina se recusa a refazer o serviço que eles querem me cobrar de novo, mas não ficou bom, não, ficou tudo desafinado. Tem como me ajudar através do balcão do consumidor? Sim, a gente pode entrar em contato com eles e solicitar o conserto do seu aparelho. Já se passaram 30 dias e o fornecedor do serviço não resolveu o meu problema na oficina de acordeon. Que direito que eu tenho? Após esses 30 dias, a gente pode pedir o ressarcimento do valor segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 18. Não se preocupa, seu Nico, que a gente vai resolver o seu problema. Muito obrigado, moça. Fico muito feliz. Olha, se você, assim como o seu Nico, né, que teve problema com a gaita, também precisa dar um pulo até o balcão do consumidor. O atendimento fica no campus 3 da universidade, é na Avenida Brasil, em frente ao Teatro Municipal. O horário de atendimento é do 12h30 até às 5h30 da tarde. Essas foram as informações de hoje. Esse programa é reapresentado à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao 12h30, é sempre ao vivo. Uma ótima semana para você.